Fala galera, está começando mais um Biosfera Podcast. O podcast que tem como intuito falar de ciência para todos. Meu amigo Wendel, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, meu galo, tudo bem? Tudo certo. Cara, por que tu tá tão arrumado hoje? Hoje eu tenho que estar bonito porque aqui do meu lado tem a minha referência na ciência e meu pai na ciência. Então tive que vir bonitão. Tá diferente pra não hoje. passar O vergonha. cara veio, entendeu? normalmente tem vezes que ele chega a vir, olha, com a camiseta do pijama, entendeu? Não, vou botar uma jaqueta aqui pra não ficar tão Pra dar uma tão disfarçada, chato, não pra dar é uma pra entregar. disfarçada. Quando eu tô de jaqueta, eu tô de pijama. Hoje chegou de camisa, bonito, passado, né? Aquela coisa assim, tu vê que, olha, o cara se arrumou, ele veio, Dois né? momentos que eu me aplumo assim. Dia que eu vou entrevistar o meu ex-orientador e quando eu vou fazer exame, né? Aí eu vou bonito. Aí, cara, tem que ir bonito. Uma vez orientador, sempre orientador, Sempre né? orientador. Sempre orientador. Mas é isso aí, gurizada. Não esqueçam aí de curtir. Espero as nossas entrevistas. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos assuntos. Sempre que for possível, o feedback é extremamente importante para nós nas nossas plataformas digitais que vocês estão tendo acesso. Mas hoje aqui do meu lado, meu amigo Wendel, vou falar com o meu ex-professor, orientador, pai da ciência, professor Jairo José Zoc. Professor Jairo José Zoc, vou fazer aquela apresentação, né? Não, puxa a É voz, graduado mais em grave. Ciências Biológicas pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a nossa universidade vizinha, né, de Criciúma, 1984. E veio o Joares aqui falar que ele é que fez faculdade no século passado. É. Né? Agora vamos dar uma surra nele. Tem mais gente. Professor Jairo, então, é mestre em Ecologia, também em 1989 pela URGS, doutor em Ciências pelo PPG de Botânica em 2002. E agora no pós-doutorado eu ajudei em um momento, principalmente nas coletas de animais, né, que o professor trabalhou então com biologia e conservação de uma ave chamada Cyclodes pabistis, que é um funarídeo, para quem não conhece, que vive ali naquela região da encosta da serra. Qual o nome? Pedreirinho, Terezinha. Para nós era aleluia, encontramos ela. Aí quando encontrava a gente ficava feliz, né? Que era o dia inteiro, cara. Mas muito bom, muito bom. Atualmente professor Jairo, né, titular na Universidade do Extremo Sul Catarinense, tanto nos cursos de graduação quanto mestrado e doutorado ali nas ciências ambientais. Coordeno o Laboratório de Ecologia de Paisagem e Vertebrados, o LABECO, que foi onde eu tive a oportunidade de aprender muito na minha época de graduando e depois de pós-graduação no mestrado. Também o Laboratório de Ecologia e Manejo de Ecossistemas Alterados, com ênfase em metais pesados, que vai ser aí o nosso tema de hoje, né? Metais pesados no solo, plantas e animais, e de mineração de carvão. E o outro, que é o Gerenciamento Territorial, Arqueologia e Paisagem. E aí, professor, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer tu prontamente ter vindo aqui falar conosco. O professor Jairo não tinha celular, agora tem celular, então ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Eu comunicação. era o único aluno que conseguia encontrar ele, mas eu trabalhava com telemetria, eu triangulava. E aí eu tinha o telefone. Botava as Eu tinha câmeras. o telefone da esposa, da filha, do filho, da outra filha, da mãe dele. Então, assim, eu tinha os horários que eu mais ou menos sabia onde é que ele estava. Ia ligando e organizando e eu achava o professor. Mas nunca contei pra gurizada como é que fazia pra achar ele, pra eles não ficarem enchendo o saco. Brincadeiras à parte, muito obrigado, professor, por ter vindo aqui. Uma honra imensa poder conversar contigo sobre um tema que a gente acha que é bastante importante para falar com todos, né? Trazer um pouco da tradução científica para que todos entendam. Boa tarde, professor. Bom, boa tarde a todos. Em primeira mão, eu quero agradecer o carinho, tá, pelo convite e pela apresentação. Na verdade, não é tudo isso que tu está dizendo. É bem mais. A gente se conhece enquanto professor e aluno já há bastante tempo. E eu costumo dizer que os nossos alunos de graduação, de orientação, eles são como visitas que a gente leva para casa, né? Algumas visitas você deixa na sala e outras tu leva na cozinha. Quando tu leva alguém para a cozinha é porque tu confia muito e tu não tem qualquer
receio de estar expondo a tua vida. A cozinha, ela É o coração, né? O coração é a alma da pessoa, né? Então, tu só leva mesmo para a cozinha quem tu confia muito e tem uma relação de amizade. A gente estava conversando isso agora há pouco. E tenho vários orientados, eu trato todos eles, sim, penso que trato todos eles muito bem, mas alguns deles a gente mantém uma relação, além da relação profissional, uma relação de amizade, e tu é um desses. Eu fico muito feliz em estar aqui conversando contigo, conversando com o Wendel, se participando deste programa e divulgar um pouco sobre a ciência, falar um pouco sobre ciência do ponto de vista formal, do ponto de vista informal, e o objetivo, na verdade, é divulgar, né? Exatamente. Transformar a ciência em conhecimento cidadão, porque a gente faz ciência não é para o laboratório, é para a humanidade, é para o cidadão. Então, por isso que eu estou bem contente com o convite. Na verdade, o que tu falou aí sobre o pós-doutorado é verdade. Tu estava lá em campo procurando as Terezinhas, a gente penou bastante para encontrar os bichos. Eu aproveito o espaço para agradecer ao professor Ariovaldo da Cruz Neto, que foi meu orientador de pós-doc, alguém que se transformou num amigo e que veio fazer parte do rol dos novos velhos amigos. Botou nós tudo no mercado de trabalho depois, né? Botou todos nós a trabalhar e mostrou alguns caminhos que a gente não conseguia perceber por si só. Verdade. Importante. O Professor, só pra gente entender um pouco, fala um pouco da sua história, assim, como é que o senhor foi parar nessa área de pesquisa, né? Bom, deu um estalo, eu quero mexer com eu metal acho pesado. que a grande responsável por tudo isso é minha mãe. Meus pais, como a maior parte dos descendentes de imigrantes, minha mãe e meu pai são segunda geração, meus avós vieram da Itália enquanto pequenos e eles trabalhavam na roça, eram agricultores. E eu acompanhava minha mãe nos serviços de... As mães são quem alimentam as famílias, né? Os pais fazem o negócio, mas as mães dão conta de produzir o alimento para casa. E eu acompanhava meu pai também, mas mais ela, então ela me ensinou muitas coisas, tipo os locais que tu encontrava os pássaros, que tu encontrava as frutas, que tu encontrava os animais, e indo para a roça com ela, ela foi a minha primeira mestra, né? Minha primeira professora. Quando eu fui fazer o exame de seleção para graduação, na época eu tinha que fazer vestibular ainda, eu optei por agronomia na Federal e não fui aprovado. Era aluno da rede estadual, não tinha feito cursinho, e na época tinha uma colega minha que trabalhava na Unesc e ela disse, surgiu uma vaga no setor pessoal, vai lá para fazer a entrevista. Comecei a trabalhar na universidade em janeiro de 81. Muitos dos que estão nos escutando não eram nem projeto de vida ainda. Aí fiz vestibular e nós podíamos fazer primeira e segunda opção. Na época, o curso de Ciências Contábeis era um dos mais concorridos e eu fiz segunda opção em Ciências Biológicas. Mas não queria fazer Ciências Biológicas, queria fazer Contábeis porque tinha feito o técnico em Contabilidade. Não fui aprovado na primeira opção e como era funcionário da universidade, comecei a fazer Ciências Biológicas, me preparando para no ano seguinte fazer vestibular novamente. Naquela época, você fazia o curso e não tinha uma média mínima, né? Então, tu podia ter média 10, tu podia fazer as provas de final de semestre. Eu fiz o primeiro semestre, fiz o segundo semestre, fui bem, fui aprovado em todas as disciplinas. No final do ano fiz vestibular para fazer contábeis, fui aprovado, mas na hora de fazer a matrícula eu pensei bem e já estava envolvido com pesquisa, tinha conhecido vários professores na universidade, 2 professores que eu tenho como referência, assim como o Rodrigo me tem como referência, eu tenho 2 grandes amigos, o professor Altonir Furlaneto, que era biólogo e formou-se como biólogo e foi professor da universidade, chegou a ser diretor, e o professor José Humberto Francisquez, que também foi professor, foi meu professor também do Rodrigo, e foi alguém que me encaminhou na vida enquanto pesquisador, profissional, e a partir daí eu disse, não, vou ficar nas ciências biológicas. E acabei ficando. Terminei a graduação, fui para a URGS,
fazer exame de seleção para o mestrado. Fui aprovado e comecei a trabalhar com metais pesados em área de mineração, porque na entrevista de seleção me perguntaram por que eu estava lá. Eu disse, olha, eu estou aqui porque como biólogo eu sinto que eu tenho uma responsabilidade em fazer alguma coisa para tentar recuperar o meio ambiente, em função de todas as atividades antrópicas que nós somos obrigados a fazer, porque são uma questão de sobrevivência. Sim. E um dos professores me perguntou por que carvão. Eu disse que eu moro numa região carbonífera, eu acho que como cidadão eu tenho que contribuir para fazer alguma coisa para melhorar aquilo lá. E aí comecei a trabalhar com comunidades vegetais, de plantas, e a relação que elas têm com metais pesados. A partir daí, então, acho que achei o meu rumo, né? Sim. E comecei a trabalhar com plantas. Eu costumo dizer que trabalhei com botânica por necessidade, durante 15 anos, porque era o que tinha, tinha me formado nessa área, e quando eu me senti seguro bastante, eu comecei a desenvolver uma linha de pesquisa que era na ecologia de animais, de organismos silvestres, e de um determinado tempo para cá adentrei para um nível um pouco mais elevado, que é a paisagem, que trabalha todas as relações animais, plantas, humanos com o ambiente e a maneira como nós estamos transformando isso para atender às nossas necessidades. Mais ou menos a história é por aí. Não, muito legal. Ô Jairão, rapaz, só pra contextualizar rapidinho aqui, na época que a gente tava no pós-doc do professor Jairo, o negócio era chegar à noite em casa, porque sempre tinha uma costela com batata. Bons tempos lá Lembra? na fazenda do Valdeci. Lá no Valdeci, Sim. fogãozinho a lenha, o Valdeci botou um forno top lá e, cara, a gente chegava lá, metia um costelão, Wendel. Pensa num frio. Dava A gente mais comia- estendido não, a no gente trabalho de comia um campo. monte. Não, a gente comia um monte e ninguém conseguia dormir, tinha que fazer uma caminhada. Lembra? Saía, Sim. saía 2, 3, 4 que tava lá junto com o professor Jairo, caminhando nos campos pra poder digerir, pra poder vir dormir, cara. Que saudade. Tempo bom, tempo Nossa. Meu Jairo, tu tavas falando, né? Dessa questão, né? De recuperação de área degradada. A gente sabe que a nossa região, tanto aqui de Tubarão, Criciúma, Uruçanga, né? Fazem parte de um complexo, né? Primeiro por ter esse minério tão importante, Sim, né? Não certeza. vou ser hipócrita de forma alguma aqui falar, senão nós não estaríamos transmitindo, principalmente aqui o que nós estamos fazendo hoje, né? Porque é a Dependendo da forma de energia, né? energia que é aqui do nosso lado que ela é produzida, né? Então para ter uma termoelétrica eu necessito desse minério, né? Então por isso ele é tão importante. No entanto, né, a gente sabe que no passado, década de 80, 90, até antes, né? Nós tínhamos uma forma de retirar essa jazida e que deixou muitas áreas, né, da nossa região que nós chamamos de áreas degradadas, né, passivos Sim. ambientais, né? Sim. Se pudesse elucidar um pouco sobre, né, o que temos, como é que atualmente estão, a própria contribuição da universidade no processo, inclusive na geração de processos de recuperação de área degradada, né, as coisas que eram visualizadas no ambiente para poder ter um ambiente, né, estável no futuro. Queria que tu desse uma explanada para depois a gente entrar mesmo Parte específica. na parte específica aí, né, desses elementos que também são naturais, porém quando expostos, né, acaba que tem um caminho que entra em cadeia que a gente precisa tomar cuidado. Bom, vamos falar um pouco de cada coisa, vamos retroceder um pouquinho a história para poder contextualizar e para que as pessoas possam entender por que nós chegamos no atual estágio que nós nos encontramos enquanto humanidade. A partir do momento que o homem passou a perceber que ele poderia se defender melhor de inimigos naturais e que ele poderia obter a segurança alimentar através da seleção de alimentos bons e alimentos ruins, e que ele poderia incluir a proteína animal na sua alimentação, nós começamos a sair fora do controle natural que é estabelecido para o crescimento populacional.
Nós temos 4 grandes fases de desenvolvimento da humanidade: nômade coletor, nômade caçador, agricultor e o industrial. Nós estamos entrando para a quinta a era, que seria a era pós-moderna ou a era da cibernética ou da inteligência artificial. Em cada um desses momentos, nós tivemos uma relação bem estreita com o ambiente, e sempre que nós encontramos um gargalo para um tipo de situação, nós modificamos radicalmente a nossa maneira de nos relacionar com o ambiente para que ele pudesse suportar um número maior de indivíduos. Tá? Isso se chama controle biológico ou capacidade de suporte do ambiente. Todo ambiente tem uma capacidade de suportar um determinado número de indivíduos de uma população. Funciona como a relação entre o espaço, o número de indivíduos e a energia que esse ambiente fornece. Logo após a Segunda Guerra Mundial, especificamente aqui no Brasil e no estado de Santa Catarina, a gente teve um desenvolvimento muito acelerado da extração de carvão, porque o carvão passou a representar um dos principais elementos motivadores da economia da região. Da mesma forma como o carvão alavancou a economia, ele também foi o grande responsável pela degradação ambiental, não pelo carvão em si só, mas pela forma como ele era explorado, como a forma como era tratado os resíduos e pela forma como o poder público se relacionava com quem estava minerando, porque se por um lado houve degradação por parte das mineradoras, também houve conivência do poder público em apoiar e permitir que a situação se desenhasse dessa maneira, o que gerou os passivos ambientais. E na bacia carbonífera nós temos em torno de 6 mil hectares de áreas que foram degradadas pela mineração do carvão diretamente. Alguns desses hectares já estão em processo de recuperação, mas nós temos uma característica muito forte no nosso carvão, que é o teor de enxofre. Pelo fato de as nossas jazidas elas se localizarem próximo do ambiente marinho, por ser na maior parte na planície costeira, e receber então, em algumas épocas anteriores, em épocas geológicas, o avanço do mar sobre essas áreas, o que aumentou o teor de enxofre do nosso carvão. Aliado a isso, também houve uma estagnação da pesquisa durante muito tempo. Tá? Por que houve uma estagnação da pesquisa? Porque se focou muito na matéria-prima carbonosa e no que ele pode resultar, e não mandou na mesma velocidade pesquisa em outras áreas. Tá? Eu vou falar sobre uma área que nós estamos trabalhando agora. Eu estou entrando agora nela, que é Ciência e Engenharia de Materiais, como professor colaborador, e nós estamos trabalhando com valorização de resíduos sólidos, resíduos de qualquer natureza. Uhum. E nós temos um grupo de pesquisa, temos vários deles, mas na universidade, que estamos trabalhando agora com aproveitamento de resíduos como matéria-prima para novos materiais, que é uma ciência que envolve economia circular, que é uma economia baseada na economia da natureza. Ou seja, na natureza não existem sobras. Para cada folha que cai no chão, tu tens uma comunidade de bactérias e micro-organismos que decompõem, que reintegram esse material novamente no ciclo produtivo, que são os ciclos biogeoquímicos. A economia circular, ela trabalha com a mesma perspectiva, que você utilizar os resíduos de uma atividade para que ele sirva de matéria-prima para outra, para que você tenha resíduo zero. Em vez de você encaminhar resíduos sólidos para os aterros sanitários, a ideia é que você faça uma seleção, uma classificação rigorosa em termos de periculosidade, em termos de composição química e de possibilidades desse material entrar no ciclo produtivo e que ele entre como matéria-prima. Então, tem um grupo de pesquisa da universidade, que é o Grupo Valora, que eu fui convidado para trabalhar junto, porque em 2013 eu orientei uma dissertação de mestrado que o título dela era Tecnossolos, ou seja, a produção de solos artificiais à base de resíduos da mineração
gesso químico que era utilizado para a limpeza e tratamento de drenagem ácida de mina, com resíduos da agroindústria do frango e da agroindústria do arroz. Então a gente misturou todos esses componentes, gesso químico, resíduo da agroindústria, do lodo de tratamento de esgoto de frango, casca de arroz e um pouco de solo vegetal. Fizemos uma combinação que depois de algum tempo eu vim a descobrir que tinha, agora muito recente, a designação de tecnossolo, que é uma nova categoria de solo que está sendo incluído na classificação de solos brasileiros e no mundo todo, e que preza por recolher materiais que estão sendo levados e encaminhados para o aterro sanitário que sirvam novamente para entrar na produção. Então eu trabalho atualmente com os tecnossolos, associado com vários professores do curso de PGCA, de Ciências Ambientais, e também pessoal ali do Ciência e Engenharia de Materiais. Eles fornecem materiais, eu trabalho a parte biológica, tentando construir, dar uma nova cara para essa economia circular que muitas vezes nós estamos jogando matéria-prima fora por desconhecimento. Podendo reutilizar ela. Podendo reutilizar. E é aí que eu digo que as empresas em geral, não só a mineradora, mas uma série de empresas estão, sem perceber, descartando matéria-prima que poderia entrar no ciclo produtivo, que desafogaria os aterros sanitários, os depósitos controlados, e a gente poderia estar produzindo solo, tu poderia estar utilizando resíduo de carvão para produzir enxofre. Aí tem uma série de colegas que vão dizer, mas olha só, produzir enxofre pode dar chuva ácida. Sim, pode, mas nós temos uma série de tecnologias que se você for aplicar as tecnologias corretamente, você consegue extrair o enxofre, Sim. cuidar dos gases que saem nas chaminés para que não sejam contaminantes, tu ainda retém esses materiais para... Reduz a carga para poder incluir novamente no solo. Exato. Tá. Então, Nossa, traçando um paralelo com o conhecimento e o crescimento da humanidade, em cada um dos estágios, cada um dos gargalos que nós tivemos enquanto civilização, nós sempre buscamos uma nova possibilidade. Atualmente, eu me graduei em Ciências Biológicas, mestrado em Ecologia, doutorado em Ciência, pós-doutorado em Biologia da Conservação. Tudo isso para perceber que nós devemos trabalhar de modo interdisciplinar. Não tem nenhuma área que seja mais importante do que outra. O conhecimento de cada uma delas, cada uma área tem a sua contribuição. É necessário minerar? Sim, é necessário, imprescindível. Nós podemos minerar com menor impacto? Podemos. Nós temos que dedicar alguma verba para pesquisa básica, para a pesquisa já estabelecida, para aperfeiçoar os mecanismos para que a gente possa, então, continuar, a gente possa atingir o que se chama de desenvolvimento sustentável, né? Explorar o que tem e garantir que uma boa parcela fique para as gerações futuras, porque o resíduo que é gerado hoje é gerado muitas vezes por falta de conhecimento científico do que fazer. Um pouco por falta de investimento, um pouco por falta de tecnologia, mas muito por ignorância científica. Mas ignorância na concepção da palavra, né? Aquele que ignora ou aquilo que você ainda não conhece porque não dedicou o suficiente para aquilo. E eu acrescento, na tua fala, eu acrescento essa questão do recurso, né? Que a gente tão debatido aí anualmente, né? Estão tirando mais recurso da pesquisa e tudo mais. Mas que não sai também da empresa, talvez, né? Mas que saia de um dos, sei lá, de um dos impostos, alguma coisa nesse sentido, que para poder alavancar, primeiro, exatamente, pegando a fio a palavra que você falou, e eu concordo com você, a gente não vai viver sem mineração, certo? Porém, nós temos a possibilidade de ter pesquisas científicas sendo feitas com o objetivo de melhorar, número um, a forma de aproveitamento, a forma do beneficiamento, e gerar mais tecnologias sobre resíduos, enfim, como mitigar ao máximo para não gerar, vamos chamar de lixo no meio ambiente, para que eu possa reutilizar, porque tudo que foi retirado de lá já estava lá. Eu vou tirar algo dali e depois eu preciso devolver. Claro, tem algumas situações, que é um caso que a gente vai conversar daqui a pouco,
que a gente precisa de um cuidado especial para que não haja reações, como é o caso da região carbonífera, como é o caso da perita, né? Mas existe tecnologia para a gente resolver sim, isso, com certeza. entendeu? Então é aliar de fato a nossa necessidade da humanidade, né? Estamos crescendo e necessitamos de recursos naturais, é fato, né? Dentro de tudo que você falou da história, né? De quando eram nômades coletores, nômades caçadores, a Revolução Industrial e agora a tecnologia vindo aí e quase que falando por nós. Então é importante, né? A gente tem todas essas ferramentas, tem essa possibilidade, né, da interdisciplinaridade, que é necessário, fantástico quando você senta com vários colegas com o norte e que cada um contribuindo, né, cada macaco no seu galho, vamos resumir dessa forma, e contribuir, né, para um denominador comum. E nesse caso aqui nós estamos falando de melhorias de meio ambiente, né? Então, pô, são 6 mil hectares de áreas degradadas. O Wendel, todo mundo conhece. Eu tive a oportunidade de ir numa época, 10 anos, 15 anos atrás, daria para você fazer gravações de, estou pisando na lua, que a gente chamava inclusive de paisagens lunares. Essas paisagens lunares eram aquilo que na época, e eu acho que eu não quero nem, talvez eu acho que eu não culparia nem o poder público, porque a época que foi feito, ninguém sabia nada. A gente não tínhamos tanta tecnologia, tanta ciência avançada, né? Mas tinha, óbvio, né? Tinha as indicações de que algum problema tem aqui, porque nós temos algumas coisas aparecendo. Sim. Pela água, por alimento e tudo mais, então tinha que tomar cuidado, né? Então, que também é uma forma também de forçar a tecnologia, a ciência a pegar essas perguntas, né? O que está acontecendo aqui e resolver, né? Então, assim, era um negócio horrível, cara. Lagoas, enfim. E agora eu tenho a oportunidade de levar alunos, principalmente numa disciplina que eu tenho de recuperação de área degradada, e eu consigo falar da história e falar assim, tá bem diferente, assim. Olha mudou, essa foto. Mudou, exatamente. Sim, mas sim. tudo isso foi porque nós tivemos um processo de MP que juntou todo mundo, que trouxe até empresas que já tinham se desligado da região, já tinham vendido suas áreas, mas que tinham deixado um passivo ambiental grande, esses 6 mil hectares que foram citados pelo professor Jair. E aí, por meio de um movimento de uma ação civil pública, todos precisaram fazer as suas devidas recuperações. Aí foi onde culminou, né, muito provavelmente, de várias dessas empresas baterem na universidade e pedirem projetos de recuperação de área degradada, né? A gente tá, para quem está acostumado a trabalhar com isso, você fazer uma recuperação de uma área degradada sem carvão é totalmente diferente. Tu já tens o solo, formado, né? Exatamente. Agora, quando você vai para uma recuperação de área degradada, que você tenha princípios que ficam ativos lá, vamos chamar dessa forma, que ficam agindo em contato com água e oxigênio, que você precisa isolar ele. Com uma concentração maior? Não é nem a concentração, né? Você tem lá o antigo ouro de touro, né, Jário, que todo mundo achava que era ouro, uma pepita de ouro, mas é que chama de perita, né? E essa rocha que está associada às outras rochas, assim, onde está ali é no arenito, né? Geralmente. Normalmente é porque é uma rocha sedimentar, né? Então tu tens, ela está mais ligada aos folhelhos e ao próprio arenito que faz a cobertura, mas muitas vezes associado à matriz do carvão também. Perfeito. E aí, a partir do momento que ela é colocada no ambiente, com ar, com o oxigênio do ar, com água, a gente brinca que aí a tabela periódica começa a ser lançada pelos ambientes, principalmente nos corpos d'água, né? E baixando bastante o pH das águas, né? Acidificando muito esses ambientes, levando a mortalidade. E aí é uma cascata grandiosa, muito grande da fauna, né? E aí o que culmina também, né, nessa questão do acúmulo também dos metais pesados. Mas eu achei muito legal da área de pesquisa é que eles não estão trabalhando, pelo que eu entendi, né? Não só com a parte do resíduo da mineração, mas como o projeto de pesquisa que o senhor falou, deu de exemplo, usam vários problemas que a gente tem na sociedade, desde, sei lá, avicultura, né, restos, né? E juntam tudo isso para, nesse caso, desenvolver um solo. Isso. Né? A gente publicou agora,
julho do ano passado, 2020, não, janeiro de 2023. Tem uma pesquisa e justamente a justificativa para o desenvolvimento dessa pesquisa é que na bacia carbonífera, como outras partes do mundo, a gente tem outros desafios além dos resíduos da mineração. Não só esses. Tem resíduos urbanos, sólidos urbanos, tem resíduos da agricultura, tem resíduos da indústria do alimento. Casca de ovo é uma fonte riquíssima de cálcio, de matéria-prima que está sendo descartada. Ossos de animais, colágeno de peixes, tem uma possibilidade fantástica de reutilização. E nós, enquanto sociedade, a sociedade brasileira, ela tem uma dívida com uma história, entre outras, né? Mas nós temos que perceber a pesquisa como investimento e não como gasto. E a gente ainda não percebe isso nem enquanto empresa, nem enquanto poder público e nem enquanto cidadão. O poder público, na verdade, vai fazer aquilo, eu falo poder público, o Ministério de Ciência e Tecnologia, vai fazer aquilo que a sociedade cobre. E nós não temos um posicionamento enquanto sociedade, a não ser as universidades, os centros de pesquisa, os pesquisadores, quem está trabalhando com a ciência, em ficar valorizando. Então, nós temos que divulgar, nós temos que fazer mais atividades como essa que nós estamos fazendo para que o cidadão comum comece a perceber a importância de investir em pesquisa, porque o conhecimento é aquilo que te dá poder de criar novas coisas, que te dá independência. Quando tu depende de tecnologia externa ou tu depende do conhecimento de alguém, tu não tem autonomia. E o poder público, as empresas, o cidadão tem que perceber a importância do ensino da ciência na formação básica, na formação superior e a importância de fomentar a pesquisa para que a gente possa, então, desenvolver um senso crítico e um conhecimento, uma ciência, uma tecnologia que vá fazer com que a gente jogue menos resíduos fora, menos matéria-prima, porque o resíduo ele passa a ser resíduo enquanto tu não tem conhecimento. A partir do momento que tu sabe, olha, isso aqui, em vez de eu colocar no lixo, eu vou separar a matéria orgânica e eu vou fazer uma composteira em casa, que é uma coisa super simples, é uma atitude que depende de quem está ali manipulando os alimentos. Se tu fizer isso, tu já está dando um salto. Se tu estás construindo, tu estás criando o teu adubo para o teu quintal, para o teu vaso, para coisa, tu está desafogando um pouco os aterros sanitários. É um exemplo básico, mas é que a gente às vezes não tem a percepção de começar a agir dessa maneira. A gente fala bastante sobre isso, sobre cuidar do quintal e produzir no quintal, né? Quintal Sim, é uma necessidade. Não adianta eu ficar apontando lá na Amazônia. Não. É algo que está no meu dedo, não alcança. Então, assim, o que alcança? É a minha casa. Só para tu ter uma ideia, ainda assim, das coisas que aconteceram lá e que eu lembro que por causa da pesquisa, por causa da tecnologia de recuperar as áreas lá, por exemplo, o resto de frango lá, o lodo de esgoto. O lodo de esgoto, não, mas como é que a gente chama? A palha do frango lá. A cama de aviário. A cama de aviário, os caras não sabiam o que fazer, jogaram fora. A partir do momento que ela entrou num processo metodológico que era para ir recuperar, as granjas já estavam ganhando. Opa, agora a gente está ganhando dinheiro também com o cocô da galinha. Quase tanto quanto a própria galinha. Quase tanto quanto a própria galinha. Então, assim, olha o que a ciência proporciona. Exatamente isso que tu tá falando, Jairo. Só é um resíduo porque eu não conheço ele. Né? Ele deve e poderia ser, obviamente, um produto extremamente essencial. Tudo pode virar matéria-prima, né? Tudo pode virar matéria-prima. Essa era a palavra que eu estava tentando achar na minha cabeça. Matéria-prima. E a ciência é para isso, cara. As pessoas têm que entender. Eu sou bastante crítico da ciência por ciência, da ciência da perna do grilo, da perna do grilo e do fio do grilo, que tem na nossa área da biologia isso. Né? E aí, e aí? Né? Quando que isso vai representar,
né? Vai devolver Mas a essa ciência, responsabilidade que você mas está a falando. ciência Né? pela ciência ela é necessária, tá? Porque a ciência, a pesquisa básica, ela é necessária para te dar suporte à pesquisa aplicada. É óbvio que a gente não pode ficar eternamente na pesquisa básica, porque Claro. o investimento requer o retorno. Senão não seria um investimento, seria doação. Muito da pesquisa aplicada, tudo, ela tem a sua base, o seu começo, o seu alicerce na pesquisa básica. Então, as duas coisas devem andar juntos. Existem algumas áreas que são prioritárias, algumas áreas que crescem mais, que têm maior facilidade de aporte financeiro, mas eu vou te dizer assim, com uma boa proposta e com boas políticas de pesquisa, boas e políticas de incentivo à pesquisa, à formação de recursos humanos, é muito importante dizer. Você não faz pesquisa só com recurso financeiro, tem que ter recurso humano e que está disponível a pesquisar, e nós temos um contingente muito bom, tem cabeças muito boas, que muitas vezes por falta de incentivo e falta de recursos acabam indo para outros países que têm mais oportunidades, mas a gente tem um contingente muito bom. É verdade. Jairo, vamos puxando. Então a gente falou, né? Falou do resíduo, então, né, de áreas mineradas, por exemplo, aqui na região. Eu queria falar sobre metais pesados e óbvio, né, que como é para todo mundo entender, vou fazer uma pergunta bem básica, né? O que é metais pesados e onde nós podemos encontrá-los? Tá. A definição de metal pesado é aquele elemento químico que tem um peso atômico acima de 25,4 gramas por mol. Tá? Normalmente o ferro, o zinco, o cromo, o manganês. Normalmente metais pesados estão associados aos metais que formam ligas metálicas. Mas nós temos uma série de outros elementos. Eu prefiro chamar, em vez de metais pesados, de elementos químicos. E dentro em toda a tabela periódica, nós temos elementos químicos que têm uma função essencial nas reações químicas e na formação dos organismos, dos seres vivos, e tem aqueles elementos que não têm uma função específica. E dentro tanto dos elementos químicos, que a gente chama de micro, macronutrientes e outros elementos traço, a gente pode citar a atuação deles. Eu vou dar um exemplo bem interessante, tá? Um elemento químico ele pode ser um fator limitante ou ser um poluente pela sua ausência, pelo seu excesso, tá? Ou pela sua falta, tá? Então não exatamente um poluente, mas é um elemento químico que entra numa reação. Por exemplo, eu vou citar uma substância, a água, por exemplo. A água, se você, como ser humano, tomar menos do que 1 litro de água por dia, você pode resistir aí durante uma semana. Depois disso, tu entra em desidratação e tu morre. E se tu tomar água demais, tu te afoga. Então, elementos químicos de qualquer natureza, eles atuam pela ausência, pelo excesso, tá? Ou pela toxicidade. Traduzindo, todo ser vivo ele tem um limite no seu desenvolvimento por aquele elemento que está na menor concentração no meio, tá? Ou ele também pode ter o seu desenvolvimento limitado pelo excesso. O ferro é um elemento que ele, em concentrações adequadas, ele funciona como um micronutriente para as plantas e como um elemento químico necessário para as reações químicas no nosso organismo. No entanto, se você tiver ferro em excesso, ele vai intoxicar a planta e ele vai te causar problemas fisiológicos, problemas de reações químicas nas tuas células. Então, todo elemento químico ele tem que estar numa faixa que ela é necessária para o desenvolvimento dos organismos e em excesso ele vai te prejudicar ou em ausência também. Tá? É mais ou menos aquele trocadilho que a gente diz que uma característica de um elemento para ele funcionar como remédio, como um veneno, está na dosagem que você vai
administrar. O que acontece com os elementos que estão em concentração elevada? Quando eles se acumulam no ambiente e o ambiente não consegue metabolizar, eles podem entrar na cadeia biológica através das plantas, depois passam para os animais que se alimentam das plantas, depois os animais que se alimentam de animais, que seria a cadeia alimentar. Alguns deles não são degradados nesse processo e eles vão se acumulando. Por exemplo, mercúrio. Mercúrio é um elemento químico que é considerado um metal pesado, é utilizado, entre outras coisas, para processamento de ouro. Se processa o ouro, se coloca muito mais elemento, muito mais mercúrio do que era necessário, se queima, ele volatiliza, condensa, entra nas cadeias, fica na água, as plantas se alimentam, absorvem esse mercúrio, ele não é metabolizado porque não tem função no organismo, ele se acumula nas plantas. Estável, estável, exato. Extremamente estável, não se decompõe, não se decompõe. Ali. Normalmente, elementos químicos que são contaminantes, ou que são os metais pesados, que são cancerígenos, ou que causam algum tipo de problema de saúde ou de metabolismo, eles são acumulados aonde? No tecido adiposo. Nos animais, nas gorduras, nos vegetais, nos óleos, que são tecidos de reserva. Para quando a planta ou o animal precisar, ele lança a mão. Então, imagina um ambiente que você lança mercúrio no rio, as plantas absorvem, não metabolizam, ele fica acumulado, os peixes herbívoros se alimentam dessas plantas, depois os peixes carnívoros e por diante. Quando chegar num predador de topo, como no caso das onças, que nós temos aquele trabalho lá no Pantanal, que tu participou, o Joares... Eu só fui uma ponte. Participou porque tu juntou um conjunto de dados fabuloso que tinha num laboratório com o conhecimento e a disposição em outro. A gente transformou isso num paper que está sendo... É o terceiro mais citado do meu currículo. Tem uma penetração internacional muito interessante. Projetou o projeto das onças, do OnSafari, e todas as onças do Pantanal que o Joares estava trabalhando, projetou a meu laboratório enquanto laboratório de pesquisa e me projetou como profissional na área de metais pesados. Então aí, chegando nas onças que são os predadores de topo, elas vão receber toda a carga de mercúrio que a planta acumulou, que o peixinho pequeno, que serviu de alimento para o peixe grande, que serviu de alimento para o jacaré, vai parar na onça. Chega lá. Essa história foi engraçada, que a gente estava no laboratório aqui e o Joares, conversando conosco, estava com um trabalho nas mãos e estava no forno e não saía. Estava encalhado. E aí... O que é isso aí, cara? De metais pesados, não sei o que. Não, peraí. Que tu precisa? Vou te passar um contato. Aí por isso que eu falo que eu fui a ponte, né? Então eu apresentei o Jairo pro Joares e o grupo, né? Que tava trabalhando. Foi esse que foi citado na novela? Que foi citado na novela Pantanal, que o Joares falou. A gente chegou no Globo, cara. Nesse caso é bastante positivo, né? Isso. Ô Jairo, mas e os metais pesados? São encontrados... para as pessoas entenderem, né? Quem lança são os seres humanos ou ele está na natureza de forma natural? Não, os metais eles entram na constituição geológica de uma série de rochas. Esta é a origem básica dos naturais. Claro que tem os elementos artificiais produzidos em laboratório, mas via de regra todos os elementos químicos estão disponíveis na natureza a partir da formação geológica. Claro que eles vão passar de um estado para outro, sai do solo para as plantas, para os animais, tem as jazidas, eles estão às vezes na água, às vezes estão no sedimento, às vezes estão em particulados, mas eles têm ocorrência natural. Tá? Nesse caso, claro, do mercúrio, né, é que aí é lançado pelo ser humano por causa de uma atividade de extração de ouro, né? Mas nós também temos mercúrio de ocorrência natural. Tá? Tem as próprias plantas, elas produzem alguns compostos à base de mercúrio que em deposição de matéria orgânica e na própria combustão natural, elas acabam reciclando esse elemento que no caso é o mercúrio. O lá do Pantanal, a origem ele tem origem natural nos depósitos
nas turfeiras e na matéria orgânica, mas a grande maioria é introduzido por atividades humanas que são ali pelo aproveitamento do ouro. Mas os metais pesados em geral, por exemplo, vamos pegar o caso do chumbo. Chumbo é um elemento natural que é utilizado em uma série de produtos manufaturados, produtos industriais, tintas, tá? Tem tintas que são à base de mercúrio, à base de chumbo, aliás, uma série de ligas metálicas que são produzidas para atender uma série de necessidades humanas, e depois, com o tempo, elas são descartadas, porque não tem essa ideia da circularidade, são descartadas e começam a intemperizar, e esses elementos começam a voltar para o ambiente. Nada se cria, nada se perde, tá? Tudo se transforma, ou de uma forma mais concentrada para uma menos concentrada, ou de uma forma composta de elementos, de substâncias que vão se decompondo, vão entrando numa forma iônica que ficam disponíveis para serem absorvidos e entrar novamente no ciclo de produção. E aí, dependendo, quando a produção é muito mais elevada do que o consumo, acaba sobrando o lixo, o resíduo, que acaba contaminando o ambiente. Se não fosse produzido em excesso e a gente conseguisse fazer uma reincorporação biológica desses elementos, a gente não teria sobras na natureza. Tá? Então, o metal, um elemento químico que tem um peso atômico acima de 25, algumas gramas, ele é tido como um elemento, um metal pesado. Alguns deles entram no metabolismo, outros não têm uma função definida, e aqueles que têm função definida são os micro e macronutrientes. Aqueles que não têm uma função definida, normalmente são chamados de elementos traço, porque em quantidades muito, muito pequenas, em microgramas, eles já são tóxicos, e como não tem uma função específica, eles acabam causando problema de toxicidade para plantas, animais, fungos, bactérias, e em qualquer tipo de concentração, uma concentração muito, muito pequena no solo. Deixa eu sou veterinário no meio dos biólogos, né? Deixa eu ver se eu entendi, né? Deixa eu tentar falar. Vai ser o nosso fiel. Eu sou o cara que tá assimilando o que vocês estão falando, né? A gente tinha dado uma estudada, a gente até tinha falado de fazer uns trabalhos com as aves que chegam aqui. Mas deixa eu entender. Então, os metais pesados, né? Esses elementos, eles estão presentes em diferentes ciclos geológicos, né? Perfeito. E aí, então eles estão no ambiente, na grande maioria, só que eles estão, como é que eu vou dizer, distribuídos numa área, né? Profunda, né? Perfeito. E para todos os lados, né? E o homem vai lá e extrai, né? E concentra, né? E deixa na nossa superfície, né? Não está profundo, não está distribuído, ele fica concentrado numa região que é aqui na nossa, onde a gente caminha, certo, né? E algumas podem até subir, né? Para cima, né? Pro ar. E falasse igual lá na serra, né? Subir pra cima, descer pra baixo. Subiu pra cima e pra baixo. Dá uma vontade de... Mas aproveita, porque depois eu tenho mais piada pra ti. E por que ela... Então é por isso que elas se tornam tão perigosas, pela concentração e como a gente descarta ela no ambiente, é isso? Vamos pensar o seguinte, até os metais pesados, os metais pesados sempre estiveram presentes na natureza, tá? Se a gente for pegar os compostos de ferro lá de Carajás, eles são resultado de metabolismo de bactérias. Por que as bactérias metabolizaram um ferro que tinha em excesso na natureza? Porque a evolução dos sistemas químicos da biosfera, do planeta como um todo, ela foi se ajustando ao longo do tempo. Tem uma sobra de alguma coisa. Foi se equilibrando. Exatamente. Tem uma sobra aqui de um determinado recurso, uma quantidade enorme de bactérias metabolizaram e transformaram um determinado componente num depósito de ferro. O depósito de ferro que nós temos em Carajás é de origem orgânica. Bactérias que metabolizaram e está lá. Com a Revolução Industrial, o homem passou a perceber que ele poderia transformar uma série de elementos. A gente passou pela era da pedra lascada, Sim, pela era do bronze, por várias eras, a era do ferro. E com toda essa transformação,
tu acaba gerando sobras. Ou tu acaba gerando intemperismo desses materiais que a gente utilizou. Por exemplo, o ferro, junto com o manganês, produz uma liga forte, que é o aço, que vai produzir um casco de navio. O casco de navio, quando encalha, que não é economicamente viável tu resgatar, ele fica lá encalhado e começa a sofrer deterioração, começa a enferrujar. O enferrujar, na verdade, é uma oxidação dessa liga metálica, e tu começa a distribuir esse ferro novamente para o ambiente. Se tu está distribuindo uma quantidade maior do que aquela que o ambiente consegue metabolizar, ele começa a se tornar tóxico, problema. E por aí tu tens elementos químicos que são distribuídos com a gasolina, com tintas, com borracha, com cimento, com a poeira do desgaste do asfalto. Todos os produtos químicos que nós utilizamos para produzir o microfone que tem aqui, o meu óculos, tá? A energia, a queima o carvão, ela transforma os metais que estão na matéria carbonosa, levam para o ar, levam para a água. Então, são reações químicas que naturalmente aconteceriam, algumas não, mas a velocidade como nós estamos colocando esses produtos no ambiente é infinitamente maior do que ele consegue metabolizar. E é isso então que aí começa a produzir o que a gente chama de poluição. Se nós conseguirmos estabelecer um sistema, e é possível, onde tu tenha o menor resíduo possível e tu incorpore sistemas associados num ciclo, a gente vai conseguir talvez atingir o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Se não, equilíbrio. Exato. Acho que a ideia é essa, né? Por isso que tem que estar sempre desenvolvendo tecnologia e ciência aliada a isso. Para poder resolver os problemas. Aliás, somos resolvedores de problemas, né, professor? Acho que é o grande... A gente tem essa responsabilidade, né? Esse é o grande lance, né? No quartel a gente chamava de bombeiro. Bombeiro, tá sempre apagando incêndio. O problema do bombeiro é que ele é muito imediatismo, né? Tem coisas que você tem que resolver o problema ao longo do tempo, né? Tu quer ver uma coisa que a gente pode divulgar e a população tem que ter esse conhecimento? Plantas medicinais. Tá? Quando você está comeu uma costela, tipo aquelas que o Rodrigo saía no campo lá para digerir. Usava esse bigode. Nem bigode tinha. Meu Deus. Quando tu te alimenta assim, tu vai tomar um chá de carqueja porque é digestivo. Tá? Onde é que tu coleta a carqueja Normalmente o pessoal coleta a carqueja em beira de estrada. Beira de estrada é um corredor de disseminação de poluentes assim assombroso. Pneus de caminhão, tinta, combustíveis que são queimados. Então tem vários estudos que mostram assim, que à medida que tu te afasta da estrada, tu vai diminuindo a poluição. Outro local que o pessoal costuma muito coletar carqueja ou ervas medicinais, em áreas de mineração. Está coletando, se a planta está se desenvolvendo ali, é porque ela é resistente. Ela resiste como? Às vezes ela consegue peneirar, ou ela consegue evitar a entrada de elementos químicos, mas às vezes não. Às vezes ela tolera, ela está muito bem, obrigado. Ela concentra lá num determinado uma estrutura e você vai lá e pega essa planta, faz um chá. Você está automaticamente incorporando para o teu corpo metais pesados e elementos químicos que pode estar comprometendo. Beira de estrada não se coleta Marcela Galega, não se coleta nada de coisa que muita gente para, ai que Marcela Galega, um campo lindo, vou ali pegar. Para o carro. É exatamente onde tem uma alta concentração. E nem em áreas de rejeitos de mineração ou de depósitos industriais, tem que tomar cuidado. Aí os metais pesados, em vez de fazer bem, no caso do ferro, por exemplo, ele vai estar se intoxicando. Ô Jairo, então a gente temos bem definido aqui essa questão do que é, onde estão e possibilidades do que acontecem quando ingeridos, né? E qual a contribuição ou porquê que lá no teu laboratório os estudos eles estão focados para avaliação, diagnóstico e monitoramento de metais pesados? Por que eles estão concentrados em plantas
em anfíbios, em répteis, morcegos? Qual é o objetivo de avaliar os animais? Esse comportamento. Bom, vamos pensar no exemplo que nós estamos discutindo agora há pouco. Uma planta que ela consegue se desenvolver num ambiente estressor, que tem muito metal, num ambiente contaminado, ela é chamada de bioindicadora. Por que ela é chamada de bioindicadora? Primeiro porque se ela está naquele local, ela pode indicar uma concentração de elemento no solo. Então, por que é importante estudar ela? Primeiro porque você pode estar interessado em descobrir novas jazidas e a planta serve como um indicador geobotânico da ocorrência daquele mineral. Então, essa é a primeira. Segunda, se essa planta consegue se desenvolver em cima, ela pode ser utilizada para ser plantada em áreas contaminadas, para ela conseguir fazer a fitoextração. Ela consegue absorver, ela extrai e acumula. Então, em vez de você lançar de uma atividade ou de um procedimento químico para melhorar aquele solo ou para limpar, você utiliza a planta que ela acaba funcionando como um fitoextrator. Terceiro, você pode utilizar a planta e o animal como um organismo sentinela. O que é um organismo sentinela? Se tu tens os anfíbios, por exemplo, que foi o nosso caso que a gente estudou, você estuda um anfíbio e percebe que ele está se reproduzindo em área de mineração. Então, tu estuda ele como um modelo animal para ver se está acontecendo com um anfíbio, o que pode acontecer com o humano. Então, ele serve como uma espécie sentinela. Como eles têm um período de vida bem mais curto, eles vivem 1 ano, 2 anos, até 3, e se reproduzem muito rapidamente, você pode perceber a alteração nos sistemas biológicos e se há uma possibilidade de uma toxicidade de células que é manifestada no anfíbio, pode acontecer com humanos. Então ele serve como uma espécie de sentinela para alertar os humanos. Tu não vai esperar. Nós temos uma longevidade em torno de 65 até 90 anos em alguns países. Tu não vai esperar os teus filhos manifestarem um câncer para depois tu começar a estudar. Então a gente utiliza de modelos animais, como alguns que têm uma fisiologia próxima a humanos, como os anfíbios, alguns répteis, mamíferos, ratinhos, os morcegos, que têm uma fisiologia muito semelhante à de humanos, somos mamíferos também. Ou então os répteis, por serem vertebrados e ocuparem os mesmos ambientes, têm algumas características semelhantes a nós utilizamos eles como alerta para humanos, para que a gente possa então estar tratando aqueles ambientes. Porque se está acontecendo com esses animais, por que não com humanos? Partindo do pressuposto que é bioacumulativo. Bioacumulativo, Então, exato. Com peixes. Então a gente se alimenta de peixes. Então, para que tu vais se alimentar de um animal que está com uma alta concentração, se ele pode estar trazendo prejuízo para ti? Então, a ideia é utilizar esses animais não só para evitar a alimentação, mas para que você utilize ele como gatilhos para dizer, olha, precisamos fazer alguma coisa aqui, porque largar este poluente ou este efluente aqui sem tratamento, ele vai acabar chegando nos humanos. E não só por chegar nos humanos, ela vai causar um problema ambiental de tal forma que vai desestruturar uma cadeia que foi equilibrada ao longo de milhares de anos. Então, a partir daí, a gente diz, quero recuperar um solo. Na verdade, o exemplo que o Rodrigo usou, é muito mais fácil tu recuperar um local que não está com o solo contaminado, porque tu já tem um solo, do que tu ter que reconstruir, como no nosso caso. A gente tem que tratar o resíduo, retirar a parte que é tóxica, utilizar ele diluído para você construir um solo para poder estar recuperando. Para você ter uma ideia, a drenagem ácida de mina é horrível, mas se tu pegar a drenagem ácida de mina, tratar ela e deixar numa determinada concentração, ela serve como um fértil de irrigação, um adubo hidropônico. Então, voltamos à história da concentração. Voltamos à história da concentração. O que é veneno, o que é remédio, está baseado na dose. Lembro que a gente, nessa época, que ano era? 2004, 2005,
e tinham vários debates nas audiências públicas que nós íamos, que mineração de carvão não tem um bicho, não tem nada e não sei o quê. De fato, A área minerada tem... É uma paisagem lunar, né? a área minerada é só aquela paisagem lunar, não tem nada. E de fato, óbvio, né? Falta vários animais que deveriam estar naquele ambiente. Tem uma diversidade muito mais reduzida. Mas nós nos deparamos na época com uma diversidade interessante, né, professor? Sim. Né? Nós tínhamos uma riqueza de anfíbios interessantes e não sabíamos o porquê que eles estavam ali. Porque para quem não conhece, por exemplo, os anfíbios, os sapos, as rãs, as pererecas, elas têm aí 2 momentos da vida dela. Um momento que ela está dentro d'água. E aí lembrando, né, as águas desses ambientes que nós estávamos estudando eram ambientes inóspitos, um pH de 2, bem ácido. E o animal, a partir do momento que ele passa, ele precisa, né, se alimentar nesse ambiente aquoso, então tem que ter comida para ele, e ele vai comendo principalmente detrito, e aí ele passa por uma série de modificações no corpo, que nós chamamos de metamorfose, até sair da água e virar um animal adulto, que é o sapo, a rã, a perereca que nós conhecemos. E é um animal que, ainda que adulto e que já tenha saído da água, ele tem uma fisiologia ainda assim, uma evolução não tão perfeita assim, ele é um elo, né? E esse animal ainda mantém, por exemplo, trocas gasosas pela pele. E não somente trocas gasosas, até mesmo às vezes água, né? A pele acaba sendo seletivo, tem muitas glândulas mucosas, por isso que o anfíbio ele tem esse aspecto molhado. Então assim, a nossa pergunta era, nossa, como é que esse bicho está na água e daqui a pouco ele sai da água, porém ele não migra longas distâncias, ele precisa ficar naquele tipo de ambiente. A nossa pergunta era se tinha como é que ele está reproduzindo aí? E aí, principalmente, como é que está reproduzindo? Como é que não é anfíbio com um olho só, 5 olhos, 10 patas, como é o caso de alguns lugares que nós já vimos fora do país, que tem essa questão, né? Esse episódio de animais com 4, 5 patas a mais, por exemplo. Genética. E aí, né, o professor botou um projeto na época lá, a gente trabalhou com o professor Jairo, trabalhou o Fernando Carvalho. Antes ainda tinha o Ricardo Vicente. Trabalhou o Samuel Costa. Samuel, né? Acho que quem abriu as portas ali foi o Samuel com plantas, né? Isso, exato. E aí depois, né, viemos nessa pegada e aumentando a complexidade das perguntas. Então nós coletávamos anfíbios em áreas mineradas e áreas não mineradas. Na época eu ainda estava no mestrado, né, professor? Então eu coletava anfíbio, uma espécie determinada que nós queríamos lá na minha área de mestrado, que é a área que era para ser a área que a gente chama de área branca, assim, área... Na barragem do Rio São Bento? Na barragem do Rio São Bento, a concentração 0 de qualquer tipo de metal, e dentro dessa área de mineração, né? Então, para nossa fazer o grupo controle. Isso, controle, Exato. grupo controle. Quando a gente pega numa área que estava chamando de 0, é o grupo controle, ou seja, aquele que não tem contaminação. Então foi feita a avaliação. Ou que está numa concentração que é tolerável. Que é tolerável, né? Perfeito. Porque a gente, na verdade, não tem local com 0 contaminação. De alguns elementos, sim, mas de todos eles, a gente tem aqueles locais que tem a gente chama de background, né? Isso é a concentração padrão que permite os organismos se desenvolver tão bem, obrigado, e tá tudo certo, né? Tudo certo. Verdade. A gente acaba sempre zerando as coisas, mas de fato a gente sabe que tem aí aquilo que na verdade não vai culminar num efeito negativo. Isso. A tal da dose que o senhor já tentando falar daqui. Então assim, para nossa, óbvio que não foi sabíamos que tinha que aparecer alguma coisa ali, né, professor? Mais da mineração apresentaram algumas coisas, alguma alteração de célula, toxicidade, a parte de alteração genética no sangue, que é a primeira manifestação no DNA celular, que entrou a professora Vanessa Andrade, lá do curso de medicina, lá do Ciência da Saúde da universidade, que baita parceira, tá? Nos morcegos também, que a gente percebeu que tinha, e aí foi que a gente viu que em alguns deles tinham concentrações além daquilo que era tido como padrão, né, ou como aceitável, e as mudanças de células sanguíneas que nos indicaram então que, embora eles estivessem ali,
eles já estavam apresentando alguns sintomas de alterações genéticas, que pode ser alteração de DNA, que provocar doenças, mutação, ou então alguns indícios de que a área não estava boa como deveria estar, né? E aí, cara, a gente entrava e a gente passava para avisar o guardinha lá. Que a gente tava entrando na área. E o que nos chamava a atenção era que o guardinha tinha a horta mais bonita de couve-flor. Em cima da área de mineração. Em cima da área de mineração. Couve-flor não, de couve-manteiga. Tá, Em todo cima dia ali da tinha área de tempo mineração. pra cuidar, né, cara? Não, assim, brincadeiras à parte, é assustador, Muito. né? E aí eu queria que o professor passasse agora, né, passar para esse momento, né? De avaliação, então, no ambiente, assim, eu sempre falo, já tive a oportunidade de falar aqui em outros momentos, Jairo, de bioindicação e de que a natureza sempre falou conosco. Sim, ela Certo? sempre nos dá recado. Ela sempre tá nos dando recado. Nós, enquanto biólogos, temos teoricamente, né, por meio de pesquisa, uma forma de fazer uma leitura mais avançada, inclusive numérica, do que ela está, essa historinha que ela está nos contando, o que ela está nos alertando. Então, assim, a região, né, que foi, principalmente áreas que são ocupadas e que não foram mineradas, por exemplo, e às vezes os caras têm uma horta em casa. Qual o possível problema? O que pode apresentar? Enfim, primeiro, eu imagino que a recomendação é não plante nessa área para comer, ponto final. Mas assim, o que a partir do momento que esses elementos eles estejam concentrando no ser humano, o que pode aparecer, enfim, quais são os cuidados que nós temos que ter? Bom, na nossa região, embora a gente tenha uma concentração acima do esperado, ela ainda não é uma concentração assim que vai causar problemas imediatos, que você vai perceber, comecei a me alimentar e agora apareceu aí uma anomalia. Como em outras regiões, como por exemplo, regiões que foram submetidas a bombardeio, regiões que estão próximas das usinas nucleares, que houve vazamento, Fukushima e toda essa região, como a Mitsubishi no Japão, ela tem uma área de mineração de chumbo, e os resíduos dessa mineração estavam causando problemas extremamente visíveis, com concentração de chumbo no arroz, e que estava causando um índice de câncer de ossos, tá? E uma formação, que é a chamada doença do ai, que é quando os ossos se quebravam pelo simples toque. A gente não tem essa situação nem de longe na bacia carbonífera. Só que o que acontece? Imagina que alguém tem a sua casa, a sua horta em cima de uma área que foi minerada. A possibilidade da passagem de metais pesados deste solo para as plantas é muito maior do que alguém que não está aí presente. E como ele não é metabolizado, ele fica acumulado no organismo. Além disso, tem alguns elementos, como por exemplo o cádmio, que é um elemento químico pesado, ele mimetiza, e a ideia é essa mesmo, ele mimetiza o cálcio. Então, numa reação química que tu precisa de cálcio, ele concorre pelo sítio de troca na célula. Então, se tem ali diluído na tua alimentação, na forma iônica, tu tem cálcio e tu tens cádmio também, o cádmio ele é mais competente em ocupar um sítio de formação na tua célula, e a célula ela não tem condições de diferenciar um em outro, ela acaba pegando para construir, vamos imaginar que a célula está construindo uma defesa, um murinho de defesa, ela pega o cádmio, que em vez de barrar a entrada de qualquer agente patogênico na célula, que o cálcio faria muito bem, o cádmio não tem essa atuação, mas ela não identifica, e ela faz o murinho dela com cádmio, que daí vai passar qualquer coisa que não forma uma defesa. É a casa de palha do porquinho da Índia. É a casa de palha do porquinho da Índia. Do porquinho da Índia não, dos porquinho, três porquinhos. Dos 3 porquinhos. Porquinho da Índia. Então, o que acontece? Alguns elementos, no caso do cádmio, ele concorre por sítios de ocupação nas raízes das plantas, na solução aquosa que vai na condução das plantas e no nosso próprio sangue. Então, imagina que
a célula precisa de uma certa concentração de ferro para ativar a hemoglobina, e tem um elemento lá que é muito parecido e ela não consegue identificar. Ela vai te dar uma forma, tu pode ficar anêmico, tu pode desenvolver, faltar uma proteína específica, tu não tem um crescimento adequado, tu pode ter uma deficiência de raciocínio porque tu não tens uma proteína específica que vai te fazer as ligações químicas nos teus neurônios. Então tem uma série de reações bioquímicas que são prejudicadas pela ausência, pelo excesso ou pela troca de um elemento por outro. Então são elementos que alguns deles são cancerígenos, outros entram na constituição dos ossos, dos dentes e de toda a estrutura de nervos, de tendões, uma série de coisas que te prejudica na visão. Então, queda de cabelo, por exemplo, uma das formas dos organismos, os mamíferos, se livrarem de elementos químicos em excesso, por exemplo, as onças, para se livrar do mercúrio, elas trocam de pelo. Então, o mercúrio tem uma afinidade em bulbo capilar, porque é um tecido que é trocado continuamente, ele se acumula no bulbo capilar e a maneira como a célula, como o organismo se livra. Alguns elementos são eliminados pela urina, outros são metabolizados e guardados no fígado. Então o fígado é uma glândula que faz todo o tratamento do nosso corpo, todo o sangue passa pelo fígado. Então todos os elementos químicos se concentram muito. Então cuidado não se alimentar com fígado de galinha, fígado de boi, que às vezes a gente está se alimentando de um tecido riquíssimo em nutrientes, mas ao mesmo tempo ele pode ter uma concentração de elementos químicos que pode... Já vamos aproveitar. Aí falei do cara que planta em casa, né? O cara tá criando uma galinhazinha também, então os miúdos não seria interessante ser consumido. Normalmente as vísceras são os órgãos ou tecidos ou componentes que acumulam uma grande quantidade, porque são tecidos que trabalham na eliminação. Pelos, tá? A pele pelo fato de se renovar muito continuamente, é local que se concentra muito. Tecido adiposo, tá? Então gordura animal, aquela picanha que tu tem assim, que ela é bem gordinha, ela tem uma probabilidade de ter metabolizado muito maior. Lombo, então, carne gorda, tá? Tem uma possibilidade de acumular elementos químicos, tanto metais quanto organoclorados, quanto organofosforados. Tem uma afinidade em tecido adiposo, as gorduras, porque não são metabolizados, tecido de reserva. Jário, é o mercúrio que a ação é no sistema nervoso central? Sim, forte. Eu tenho transtornos muitos transtornos do sistema nervoso central são causados por concentração de mercúrio. mercúrio. Porque no Japão, na década, e agora não vou saber de cabeça, mas numa cidadezinha chamada Minamata, teve uma indústria num vilarejo de pesca e que ela lançava os resíduos no mar. E uma concentração de câncer de os caras eram fígado e problemas mentais muito sérios. E aí os caras eram pescadores. E aí todo o resto de comida os gatos comiam. E o peixe era consumido pela comunidade, né? Claro, como o professor falou, no ser humano a resposta vai demorar muito mais. Só que uns meses subsequentes, os gatos começaram a ter problema. Observou-se os animais, os gatos, andando cambaleando, não conseguindo andar direito, com os filhotes com má formação. E aí, né, onde a gente fala, né, dos bioindicadores, ali ó, tava a natureza falando sobre isso. E depois começou de fato a gerações que começaram a nascer naquele lugar com muitos problemas neurológicos, né, advindos do mercúrio. E aí eu vou lançar uma pergunta aqui, na verdade até para engraçado que nas onças não apareceu nada disso ainda, né? Nos filhotes ou algo do tipo, ou a concentração que vocês, não sei se você vai lembrar agora, mas a concentração de mercúrio que foi encontrada nas onças já era possível bem ter elevado. Alguma coisa nesse sentido? Tinha concentração bem elevada e a gente analisou o pelo. E foram, se eu não me engano, nós analisamos
12 animais num local contaminado e 8 num outro, tá? E a gente percebeu valores de concentração bem acima do esperado para um ambiente não contaminado. Nós não fizemos estudos de DNA celular, DNA sanguíneo, que é um desafio que a gente teve conversando com o Juarez agora há pouco tempo. Naquela época, isso ali em 2013, 2017, a gente não tinha as tecnologias que nós temos hoje, então precisava conservar o sangue em menos 80 para poder fazer as análises, porque senão desnaturava uma série de proteínas. Agora a gente já tem alguns conservantes que você coloca no sangue, mantém ele em temperatura ambiente e pode esperar o tempo que o Juarez volta, e outras ainda que a gente com outras técnicas, com marcadores moleculares que ficam guardados no sangue, inclusive sangue de museu, de muito tempo que foi coletado. Então, por isso que a gente diz que a ciência, na verdade, a pesquisa básica, ela é a base, o alicerce para as pesquisas aplicadas. Então, sempre tem que caminhar junto. A gente agora descobriu, inclusive nos meus passarinhos lá da serra, eu tinha que levar um tubo de nitrogênio líquido para conservar o fígado deles, para depois trazer para o laboratório. Agora a gente vai lá, coleta eles, mantém uma solução de conservantes, traz depois de uma semana e tem um marcador molecular que ele não se deteriora e é possível a gente, questão de 3 ou 4 anos. Fazer as avaliações. É coisa boa. É a ciência, né, professor? Meu amigo Wendel, temos mais algumas perguntas aí, vamos nos encaminhando. Acho que a gente, para quem não sei se alguém não escutou, ainda não entendeu nos outros podcasts, a gente está, né, na região sul de Santa Catarina. Certo. Então tem uma região, como o professor falou, carbonífera aqui. E quais são os desafios que a gente tem hoje aqui? Os principais, assim. Nós temos muitos desafios, tá? Eu vou falar, a gente tem um desafio enquanto sociedade de explorar os recursos naturais, atender às necessidades básicas e garantir a continuidade, a perenidade desses elementos, desses recursos para as gerações futuras. Isto é algo utópico. Se nós continuarmos explorando a natureza da maneira como nós estamos explorando, ela não vai chegar num futuro muito próximo. A gente vai ter um esgotamento de uma série de recursos. Talvez o nosso maior desafio é produzir alimentos de qualidade, trabalhando com aquilo que nós temos e recuperar aquilo que nós já degradamos. Esse talvez seja o nosso maior desafio, porque nós estamos entrando para uma nova era, que é a era da sustentabilidade. Está se falando muito fortemente de que as novas corporações vão basear muito da sua produção na sustentabilidade. Nós temos a escassez de água potável, água de boa qualidade, que já está chegando na nossa região. Nós temos um desafio muito forte, que é alimentar 7 para 8 bilhões de pessoas, com previsão de chegar a 9 em 2050. Isso é um baita de um desafio, tá? Nós temos um desafio enorme, que é a erradicação da pobreza, que talvez a gente não esteja dando a devida atenção, e sobretudo conhecimento, tá? Então eu diria que os nossos maiores desafios enquanto sociedade são esses, e não é um desafio único brasileiro, eu acho que é um desafio mundial, e talvez encontrar uma forma de superar esse gargalo, como foi encontrado em 4 outras fases. Nômade coletor tinha um gargalo de alimentação, a gente conseguiu superar. Nômade caçador também, depois agricultor e industrial. Enquanto humanidade, nós estamos todos os dias submetidos a
a desafios. Mas eu acredito que um dos nossos maiores desafios é a sustentabilidade de uma forma de vida que nós optamos por ter e que todos os dias nós queremos mais. Então eu não sei se seria possível a gente abrir mão do ar-condicionado hoje. Eu não sei se seria possível a gente abrir mão da alimentação, dos remédios e do conforto térmico que nós temos. Eu acho que manter um nível de conforto que nós temos, elevar esse nível para a maior parcela da população, é um desafio bem grande, meu amigo. E não querendo colocar um pouco fazer uma pergunta, talvez não é que é fácil de responder, não é que é uma coisa que é óbvia, mas pensando na questão da nossa quantidade de pesquisa, de informação que a gente tem sobre um assunto, né? E a relação com as políticas públicas. Porque a gente produz o conhecimento, mas até virar políticas públicas leva um tempo, né? Um gap bem grande. Bem grande. E esse gap, então, tá muito grande, principalmente em relação à nossa região, a parte da mineração, ou ainda tem muito a se discutir sobre isso, ou talvez não, a gente já está com as pesquisas que a gente teve, as alterações que foram feitas nesses últimos 30, 40 anos, né, na produção, já melhoraram muito? Olha, isso depende muito de qual é o gargalo que a gente está falando, tá? Da vontade política e da necessidade, tá? Vou dar um exemplo. Nós passamos por um período pandêmico muito, muito sério. Quanto tempo levou entre a pesquisa básica e a produção das vacinas? A gente sabe quanto tempo levou. Alguns países mais rápido, outros... Mas a gente pode dizer que nós temos um contingente de vacinas que estabilizou a pandemia. A gente não está mais... A gente sabe que também teve muita fake news, muito interesse público, muito interesse econômico em criar uma crise maior do que era, mas a gente também passou por situações bem interessantes. Eu fui internado e eu quase morri, tá? E talvez eu não tenha morrido porque eu tenho um plano de saúde bom e que fui atendido a tempo e a hora. E tenho amigos que ligaram para amigos e disseram, olha, atende o fulano ali porque vai estar atendendo para mim. E quando tu faz um apelo desse, tu é melhor atendido. Independente tem toda a ética e tudo o que é colocado à tua disposição, mas quando tu coloca o coração, tu quer, às vezes a vontade de salvar alguém salva só pela vontade. Tá? Então eu não deixo de reconhecer esse contingente ou essa variável. Agora, em termos de conhecimento, nos falta muita coisa, porque muitas coisas são novas. Não, sim. Mas muita coisa nós temos conhecimento. Eu digo agora, a relação às políticas públicas, né? A gente faz a pesquisa, desenvolve uma metodologia, né? Ou se entende que aquilo ali precisa mudar de A para B, né? Assim, e aí até virar quanto que demora a mudar? Uma lei, até virar uma norma, até virar uma obrigação da empresa em executar isso. Isso, né? É muito variável e depende da pressão popular, que é a maior arma que nós temos. A gente não usa porque não sabe o poder que isso tem. Então, nós não conhecemos o nosso direito enquanto cidadãos. Isso é mundial. Alguns países mais, outros menos. O nosso muito pouco. Então o cidadão não sabe o direito que tem e por isso que paga todo o volume de impostos que paga e tem o retorno muito baixo, tá? Em algumas coisas nós já somos autossuficientes e outras coisas nós estamos engatinhando, tá? Mas muitas das coisas que nós conhecemos falta a vontade política e vontade da população em estar pressionando. Muito bem. Acho que é difícil, cara. Vocês estão conversando e eu estou aqui refletindo, né? Claro, deveria ser de praxe, por exemplo, mas os nossos deputados, os nossos governantes fazerem essa catalisação do que está sendo produzido aí nas universidades, o que pode ser utilizado, como é que pode, né?
e também incentivar as universidades a produzir necessidades para o Estado, né? Para as políticas públicas, né? Acho que é um desafiozão também, assim, do governo ter esse olhar maior para as universidades também, né? Nós precisamos de verbas porque no Brasil, vou falar em termos de Brasil, a pesquisa ela é gerada, conhecimento, eu diria que 80% nas universidades. São poucos os locais, os laboratórios independentes que, com exceção da área da saúde, que tem um apelo muito grande, mas a grande maioria das pesquisas, inclusive da saúde, são desenvolvidas dentro das universidades. E a verba para pesquisa ela ainda está muito aquém do que deveria. Sim. Nós precisamos de, aí sim, políticas públicas fortes que se mantenham em longo prazo, porque a pesquisa ela é 90%, é 10% de inspiração, 90% de transpiração. E se tu tens um projeto que está andando e lá pelas tantas muda a política pública e te corta as verbas, te corta os incentivos à pesquisa, muitas vezes a gente perde duas vezes. Perdeu aquilo que poderia fazer, perde aquilo que já foi até um determinado tempo e perde pela deterioração dos dados e dos equipamentos que... E dinheiro nosso, né, cara? Sim, dinheiro, e também perde a vontade que se tem de pesquisar, porque tu tens uma insegurança financeira de aporte muito grande. Tu não sabe se amanhã tu vais ter grana para comprar os teus reagentes, porque é uma coisa que é muito variável, né? Tu tá vivendo isso, eu um pouco de mais tempo, e os meus professores, isso já... Eu estou na carreira científica, já eu tenho... Vou fazer 60 anos depois de amanhã, cara. Vai fazer 60 anos? Vou fazer 60 anos. Então eu estou na carreira... Eu achei que tu já tinha 60 anos. Não tenho, vou fazer ainda. Vou fazer 60 anos dia 7. Opa! E eu comecei na pesquisa, eu tinha 17 anos. Lá quando eu entrei na universidade. Então isso já me dá ali uns 40 e tantos anos de carreira, e a mesma instabilidade e mesma insegurança financeira que os meus orientadores tinham lá em 1985, a gente ainda mantém. A gente tem dia que a gente não sabe se no ano seguinte vai ter verba, vai ter alguma coisa, né? Bolsas para trazer alunos para estudar, o que é uma incógnita. Todo ano a gente passa com um chapeuzinho pedindo, porque e se mantendo, né, Jair? Se mantendo vivo, né? Apesar de tudo isso. Apesar de tudo isso. Aqueles leões que a gente mata por dia, né, cara? Não, mas agora sim, matar um leão por dia é bem fácil, cara. É bem mais. Agora, né? salvar dois leões é que é mais difícil. É mais difícil? Meu caramba. Professor Jairo, eu quero te agradecer imensamente por ter honrado aqui esse podcast, né? Por ter nos honrado a tua presença aqui. Foi bastante elucidador a nossa conversa. Espero que as pessoas que estejam recebendo essas informações, elas, né, tenham também, assim como nós aqui, essa aula, né, Wendel? Aqui aula, né? De informações, né, de vida, né, enfim, para nós e para mim, mais uma vez, estar aqui contigo, né, cara? É um prazer estar aqui de novo, cara. Depois de tanto tempo, tu disseste que faziam 10 anos que a gente não se encontrava, e no ano passado a gente acabou se vendo. Olha... eu espero que tenha conseguido chegar no maior público possível, porque a ciência ela não é feita para o laboratório, tá? Ela é feita para a sociedade. Se a gente conseguir aproximar a sociedade da ciência, talvez a gente chegue naquilo que pensou que é a ciência cidadã, né? Talvez fica mais fácil. Esse é o objetivo do Biosfera, Jairo. Ótimo. Né? Que Parabéns. é poder falar com todas as pessoas. A gente falou agora mesmo de políticas públicas, né? Então, às vezes a ciência não chega para todos, e às vezes um veículo de comunicação como este aqui, que pode chegar no celular, que pode ser no YouTube, enfim, naquele tempo que você está no trânsito, no tempo que você está viajando, e você poder ouvir, você pode... Vamos começar numa linguagem... Tomara que tenha sido numa linguagem acessível, que o pessoal possa ter entendido. Exatamente, a gente espera sempre nesse caminho, né? Certo. Para quê? Para que lá do outro lado o cidadão comece a fazer esse exercício e ele exercer desse poder que tem de solicitar o poder público, certo, que
não baixe, não tire o dinheiro das universidades, das pesquisas, e que se faça pesquisa, e inclusive exija e solicite pesquisas, né? Ó, que está acontecendo tal coisa, nós gostaríamos de saber o porquê. Então a ciência tem essa capacidade de responder de uma forma séria, né? E de uma forma que o resultado ele seja possível de ser preciso. Sim, com né? certeza. Então não é, a gente não vive mais, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Tem dados que É comprovam, possível que levantar sustentam. dado, é possível sustentar, é possível chegar aí num resultado importante, né? Então eu saio daqui hoje bastante feliz, né? Toda a nossa conversa aqui, né? Pro nosso... Tu sai feliz, eu saio mais feliz ainda, cara, porque olha só, o prazer de encontrar um aluno de graduação, de mestrado, e que está fazendo exatamente aquilo que a gente gostaria que fizesse. Se tu te sente feliz por eu estar aqui, tu imagina. Então vamos beber. Já Então vamos tomar uma cerveja. Eu preciso lá tomar vinho que esse cara tá fazendo aí, eu ainda não fui. Isso é uma coisa que eu recomendo. Nas aulas de química, elas serviram para alguma coisa. Tô fazendo um vinho bem bom. Recados? Wendel, os recados finais, paroquiais, eclesiásticos. Bom, então o clássico, né, de sempre. Se você gostou dessa entrevista, se gostou das outras entrevistas, tanto escutando pelos aplicativos de podcast, né, os variados que a gente tem, ou até assistindo pelo YouTube, dá o like, siga a gente, compartilhe o vídeo, né, isso é o que possibilita, né, a gente continuar fazendo nosso trabalho. Também, se você quiser um apoiador no nosso projeto, né, tem um e-mail aqui embaixo. Envie um e-mail dizendo que tem interesse e a gente vai retornar e conversar sobre isso, tá? Da minha parte era isso, Rodrigo. Valeu, meu querido. Grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Espero os feedbacks aí dos comentários de vocês. Acione o sininho, que acho que o Wendel esqueceu de falar lá no YouTube, né? Acionar o sininho aquele. Cara, eu vi a minha filha vendo essas coisas e agora tá eu falando isso aqui. Né? Acione o sininho lá no YouTube, que quando tiver um episódio novo, você já tá ligado que vai ser possível você assistir. Grande abraço, acho que esse programa foi importantíssimo aqui, trazendo aí várias informações para todos. Grande abraço, galera. Tchau, tchau, tchau. Forte abraço, tchau.